Gente querida, nós vamos iniciar uma série agora em janeiro que situa a gente dentro do tema do ano para a nossa comunidade em 2023, que é nosso mundo, nossa missão. E eu queria te convidar a abrir comigo lá no livro de Neemias, no capítulo 1, verso 1. Neemias 1. Neemias está um cadinho aí antes do seu livro de Salmos. Ele é um pouco confuso da gente conseguir encontrar. Neemias 1:1 diz assim: Neemias 1:1 diz assim: Palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu não sei se você consegue se lembrar dos primeiros dias do seu casamento, mas no primeiro dia do casamento, sim, na primeira estação do casamento, a gente tem várias adaptações para fazer, né, gente? A gente tem várias coisas para se acostumar, né? Tem aquela coisa de cada um respeitar a toalha do coleguinha, tem aquelas manias que a gente vai descobrindo que o outro tinha que então a gente não sabia, né? Mas para mim foi muito engraçado, porque existiu ali um processo de adaptação na hora de dormir, né? Porque cada um tem suas manias, né? Tem aquele que dorme com 53 travesseiros, assim, que parece uma ilha em torno do camarada. Tem o camarada que gira, assim, igual um rolete de churrasco durante a noite na cama. Tem aquele que se esparrama, né? Então, eu confesso que foi um processo, né, Isabela Chaves? Esse negócio da gente acostumar a dividir ali a cama na hora do sono. Em especial porque minha esposa estava fazendo residência quando a gente casou. Ela estava no 1º ano de clínica médica. E então, eu estava dormindo um dia assim, aquele sono profundo, gostoso, quando subitamente no meio da madrugada eu senti um rosto muito próximo do meu, assim, e um bafo assim na minha cara, sabe? Como se alguém estivesse assim em cima de mim. E lá para as 3 horas da manhã eu abri os olhos e me deparei com a minha esposa assim, em cima de mim, assim, com aqueles 2 olhos de gavião dela, assim, bem no meio, assim. Eu tomei um susto, né? Eu falei, cara, será que alguém invadiu a casa, né? Estamos sendo assaltados em pleno Niterói, alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E aí eu falei assim, Isabela, o que foi? E ela virou e falou assim: você deu alta para o senhor Antônio? Eu falei que não era para dar alta para o senhor Antônio, que tinha que fazer, e começou a falar um nome de exame, e procedimento, e protocolo um atrás do outro, e estava me dando ali uma chamada de atenção, né? Só que assim, eu tive ali uns 5 segundos de esperteza de mineiro, e virei e falei assim: não, doutora Isabela, o senhor Sebastião continua lá na enfermaria, está lá no leito 17, ninguém deu alta lá, não, pode ficar tranquilo, está tudo certo, seu Sebastião. Aí ela assim: ah, é? Então tá bom, então. E aí deitou e dormiu, esplendidamente satisfeita com a minha resposta de que ninguém havia dado alta para o senhor Sebastião. Foi a primeira, aliás, uma das poucas e raras ocasiões que a minha esposa teve um episódio de sonambulismo. E o sonambulismo, ele é um troço muito engraçado, porque se você não souber que a pessoa está dormindo, você até acha que ela está acordada, né? Existe na literatura casos de pessoas que dormiram, acordaram sonambulamente, foram até a garagem, ligaram um carro e fizeram toda uma viagem de mais de 50 quilômetros dirigindo em estado não consciente.
Eu ouço histórias de pessoas que saíram de casa de pijama durante a madrugada para passear com um cachorro em estado de sonambulismo. O sonambulismo é muito engraçado e ele é muito complexo porque a pessoa ela performa eventos complexos, automáticos, mas sem nenhuma consciência. Se você conversa com um sonâmbulo sobre o que ele fez, ele jura que ele não lembra de nada e ele de fato não lembra. Então, de certa forma, existe atividade, existe movimento, mas não existe consciência. E é sobre isso que eu queria provocar você nessa noite. Será que nós não estamos um pouco sonâmbulos na nossa caminhada de fé? Será que nós não estamos com um certo sonambulismo na nossa vida cristã? Fazendo coisas, vindo à igreja, fazendo, movimentando, mas sem muita consciência, sem muita presença de espírito no que nós estamos fazendo? O livro de Neemias, ele é um dos últimos livros históricos da Bíblia que iniciam lá em Josué, contando toda a história do povo de Deus, e ele termina em Neemias Esdras. E qual é a história que está sendo desenvolvida nesses livros históricos? A história da caminhada do povo de Deus com o seu Deus. É engraçado que o povo que tomou a terra prometida saiu do cativeiro e conquistou a terra. E a geração, antes da geração de Neemias e Esdras, foi o povo que perdeu a terra e voltou para o cativeiro. Aquele povo que havia sido escravo e que conquistou a terra, gerações depois perdeu a terra e voltou a ser escravizado. E o que aconteceu para que isso ocorresse? Eles desobedeceram, ignoraram sistematicamente o Senhor, aquele que havia lhes dado a terra. Eles se esqueceram de Deus, tiveram um apagão espiritual de séculos. Deus enviou profetas um atrás do outro para que eles acordassem do seu sono espiritual, mas eles não acordaram. E como resultado, eles foram vencidos, abatidos, escravizados, sistematicamente enclausurados. E então Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou toda uma corte real, levou todos os líderes, os militares, escravos para a Babilônia, e lá ele massacrou a identidade deles. Esse povo permaneceu escravo durante 70 anos. E então Deus fez algo que todos julgavam impossível. Um rei chamado Ciro levantou-se, venceu o Império Babilônico, mas Ciro tinha uma outra cabeça. Ele assinou um edito, e com uma canetada, ele permitiu que os judeus que estavam vivendo na Babilônia, há 70 anos, voltassem pacificamente para reconstruir Jerusalém. Então, uma primeira geração, chamada geração de Zorobabel, voltou e reconstruiu o templo. Um templo que não era nem de longe o que fora o templo Salomão. Mas eles não conseguiram completar um processo crucial para que Jerusalém pudesse reviver econômica, política e militarmente, que era a construção do muro. Talvez isso não faça muito sentido na sua cabeça, na nossa cabeça. Nós vivemos em uma das cidades mais seguras das Américas. Essa é a verdade. Nós somos privilegiados. Mas o fato é que no mundo antigo, as cidades, elas precisavam de um muro que as protegesse das invasões, das hordas, dos assassinos, dos raptores e de todos aqueles bandos de mercenários que estavam no deserto e que entravam nas cidades, promoviam saques e levavam a riqueza embora das cidades. Na verdade, a palavra mais antiga para cidade na língua hebraica, que é ir, ela define um perímetro de pessoas protegidas por um muro. Como eles não conseguiram reconstruir o muro, o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém era aquele lugar no qual ninguém punha o seu dinheiro. Sabe aquela ação que está tão caída na bolsa hoje que ninguém tem coragem de comprar? Era isso que era Jerusalém naquela geração. Ninguém montaria negócios lá, poucas pessoas se dispunham a viver lá. Por quê? Porque a cidade não inspirava segurança. A cidade não inspirava proteção para as famílias, para as crianças. Não inspirava proteção para os negócios. Então, como resultado, 90 anos depois da volta dos primeiros judeus para Jerusalém, ela continuava sem um muro que protegesse o seu perímetro. E como um resultado, uma consequência disso, a cidade estava em vergonha, miséria, pobreza,
decréscimo populacional, haviam poucas famílias morando ali, dentro daquela que havia sido uma das grandes capitais do mundo antigo. Tudo isso parece muito distante de Suzã, aonde o rei Artaxerxes tem uma casa para passar o inverno. Era uma casa, um palácio real, e o copeiro desse homem, um dos mais poderosos do mundo, por sinal, é um judeu que havia nascido no exílio. Nós não sabemos como, mas o fato é que Neemias era um homem profundamente conhecedor da palavra de Deus, como nós vemos na oração que ele entalha, cheia de teologia dos Salmos, no capítulo 1. Ele era um judeu, nascido no exílio, e que havia ascendido a um cargo altíssimo. Quando a gente fala copeiro, parece o cara que leva assim a coca geladinha do rei, com algumas pedras de gelo, mas não é. O copeiro, ele era uma espécie de assessor real que tinha acesso ao rei em presença, que experimentava a sua comida para evitar um envenenamento e, ocasionalmente, podia lhe servir de conselheiro também em matérias da economia doméstica ou até mesmo, em alguns casos mais raros, em matérias de diplomacia e de mundo militar. Então, o copeiro, ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. Ele tinha acesso ao rei. E esse homem é Neemias. Neemias está em Suzã, na cidadela real de veraneio, quando ele recebe a visita de um dos seus irmãos, que provavelmente também nasceu e vivia longe de Jerusalém, mas os judeus que viviam na diáspora, que viviam longe de Jerusalém, eles faziam viagens para visitar os túmulos dos seus antepassados, e depois eles voltavam para a sua cidade de origem. Numa dessas viagens, um dos irmãos de Neemias trouxe notícias para Neemias. Ele pergunta: como está a cidade dos nossos avós? Como está Jerusalém? E então eles dizem: Jerusalém está uma vergonha, Neemias. Uma cidade fantasma, abandonada, criminosos por todo lado, insegurança, inflação em alta, falta produtos nos supermercados, as crianças não têm coragem de brincar na rua, famílias mudando e saindo constantemente de Jerusalém em busca de lugares mais seguros, os negócios não prosperam lá, os mercadores não param lá, a cidade está às mínguas, o povo que sobreviveu está vivendo em estado de miséria e de vergonha. A grande questão é que 90 anos já haviam se passado. 90 anos já haviam se passado. E os judeus que viviam em Jerusalém, eles sabiam qual era a solução para esse caos econômico: reconstruir o muro. Mas havia uma apatia misturada com uma normalidade que os impedia de fazer isso, de dar esse passo. É engraçado como no texto fica muito claro que, no texto de Neemias como um todo, de que quando Neemias começa a reconstruir o muro, nós descobrimos que todos os recursos humanos e financeiros e argamassa, a população de Jerusalém tinha tudo para reconstruir o muro. Tinha tudo. Neemias não levou muitos recursos estrangeiros para dentro daquela cidade. O que não havia era uma visão, não havia, era um incômodo, não havia uma angústia. Eles haviam normatizado a vida que eles estavam vivendo. Eles haviam entendido que aquilo era a realidade, como ela estava posta, e haviam se acostumado àquilo ali. Eles haviam se tornado apáticos e acomodados diante dessa realidade. E esse é, muitas vezes, o nosso problema. Nós nos acostumamos com aquilo que nós não deveríamos nos acostumar. Eu nunca vou me esquecer o começo de 2013, quando eu fui pastor da primeira igreja presbiteriana de Niterói, fui pastor auxiliar, e existia uma família que morava no morro do estado, um dos morros mais perigosos de Niterói, por sinal. E essa família, eles faltaram uma coisa assim de 1 mês e meio, 2 meses ao culto, e eu perguntei para o meu titular: eu posso subir o morro para visitar essa família? Ele falou: você pode, mas você tem que colocar um chinelo, uma bermuda e uma camisa do Flamengo. Eu falei: ótimo. Então, não tinha uma camisa do Flamengo, mas eu pus bermuda, um chinelo havaiana. Eu falei assim: mas se eu subir o morro, eu vou ser parado, eu vou ser interrogado? Ele falou assim: eles já sabem quem você é, já sabem o nome da sua mãe, já sabem o CPF dos seus irmãos, eles já sabem tudo de você, só sobe. E eu subi o morro. E essa foi uma das experiências mais chocantes, porque parecia que eu estava saindo do que eu julgava ser a realidade e entrando como se fosse pela toca do coelho de Alice no País das Maravilhas.
Eu subi, vi elas estreitas, urina pelo chão, esgoto rolando a céu aberto, casas pouco mais altas do que a minha estatura. Por exemplo, o Samuel não entrava lá. O Samuel já não passava na maioria das portas lá. Casas com telhado feito de zimbro, paredes feitas com divisórias de placas de concreto. E então, perguntando aqui e ali, principalmente no bar, que ficava mais no meio do morro, eu descobri onde eles moravam e bati na porta. Alguns minutos depois, abre-se, ela me cumprimenta, a filha dela tinha uma filhinha pequena. Eu entrei, fiquei com eles ali 2 horas. E eu entendi um novo parâmetro de mensuração, de risco, de degradação humana e de pobreza. É engraçado, né? Tem umas experiências que recalibram o nosso senso da realidade. Tem algumas experiências que podem fazer com que você se sinta milionário, afortunado e abençoado. E essa foi uma dessas experiências. No caminho de volta, descendo o morro, eu vi crianças. Eu vi pessoas transitando normalmente com armas nas mãos. E então eu fiquei pensando, cara, essas pessoas vivem aqui todos os dias como se isso fosse normal. Porque nós, seres humanos, nós temos um mecanismo num lugar muito precioso do nosso cérebro, que lida com fatores estressantes, procurando construir alguma resiliência em relação a esses fatores. De tal maneira que aquilo que é incômodo hoje, talvez não seja incômodo daqui a um mês. Sabe por quê? Porque nós somos seres de conforto. Nós não somos seres de mudança e de desconforto. Nós somos seres de conforto e de continuidade. Então nós muitas vezes começamos a normatizar coisas que são absurdas para que nós não convivamos num estado de conflito com a realidade. Mas esse mecanismo que nos faz acostumar com a criminalidade, que nos faz acostumar com a corrupção, que nos faz acostumar com uma série de coisas, ele pode nos colocar num lugar muito ruim, sabe por quê? Porque nós muitas vezes normatizamos o pecado na nossa vida também. Nós normatizamos a falta de respeito dentro do nosso casamento. Nós normatizamos, por exemplo, a falta de alegria em relação à vida. E depois de 2 ou 3 anos lutando com a depressão, parece que ela se torna companheira de caminhada e parece que é normal viver assim. A minha experiência com a depressão foi de que ela foi me abocanhando e me mordendo tão gradualmente e tão pouco a pouco, que um dia eu acordei, o mundo estava cinza e parecia normal. Parecia normal. O mundo estava sem cor, sem vida, sem alegria, mas aquilo aconteceu tão lentamente, tão gradualmente, que parecia absolutamente normal e comum. Parecia que essa era a minha nova vida. Às vezes, o que nos falta é um pouco de estranheza, nos falta um pouco de angústia, e talvez nos falta até um pouco de indignação, nos falta estranhar as coisas e questionar. Por exemplo, será normal mesmo tantos casamentos acabando nos últimos anos? As taxas estatísticas de hoje dizem que de 2 casais que efetivam seus laços diante do estado da igreja, um não estará junto nos próximos 3 anos. E de alguma maneira isso passou a ser absolutamente normal na nossa sociedade. Nós deixamos de estranhar isso. Nós deixamos de estranhar as famílias ruindo e os filhos crescendo sem os seus pais em um lar de discórdia e de abandono emocional. Será normal essa epidemia de ansiedade e depressão que nós temos visto entre nós, nas nossas famílias? Nós temos visto adolescentes e às vezes até crianças deprimidas e ansiosas. Será que isso é normal? Será que é normal tantas crianças e adolescentes apresentando quadros de automutilação, de tentativas de suicídio? Será que realmente é normal o nível de solidão da nossa sociedade, onde as pessoas não têm mais amigos, não têm mais compadres, as pessoas não entram nas casas umas das outras, elas não convivem, elas não se abrem, elas não se permitem, elas não se dão, elas não recebem, elas vivem solitárias do caminho para casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho? Será normal esse nível de solidão? Será normal a precária qualidade de vida que nós temos? Nós vivemos num dos centros de desenvolvimento tecnológico e humano do país. E ainda assim, ao conviver mais de perto com as pessoas, eu noto como as pessoas estão infelizes, vazias e solitárias.
Será normal isso? Será normal o descrédito no qual caíram os líderes cristãos e as comunidades cristãs? Será normal que, ao me apresentar como pastor, eu não consigo mais abrir um crediário? Eu não consigo mais abrir uma conta se eu me identificar como um ministro do Evangelho? Será normal que, ao chegar para comprar uma geladeira parcelada numa Casas Bahia qualquer, ao me identificar como um pastor, o meu crédito seja recusado de forma instantânea e sem justificativa? Será normal que o nome da igreja tenha caído em tamanha desgraça na nossa geração? Será normal o crescimento exponencial daqueles que se qualificam como sem igreja? Daqueles que entendem que não é necessário ter vínculo com qualquer comunidade cristã ou estar sob qualquer espécie de liderança espiritual para que ele tenha de fato uma espiritualidade saudável? O que mais me preocupa é essa linha que eu vou usar aqui para a gente ir para o final da nossa reflexão, que é a seguinte. O que mais me preocupa é o seguinte. Às vezes eu sinto que o próprio ato de vir à igreja, ao invés de nos acordar, nos adormece mais. Porque nós ouvimos verdades que nos são familiares, nós cantamos músicas que evocam lembranças gostosas, nós ouvimos melodias que evocam boas memórias, abraçamos rostos conhecidos, e então nós voltamos para os nossos interesses, para os nossos negócios, para a nossa rotina, com pouca ou nenhuma consciência do que Deus tem para nós aonde nós estamos. E parece que vir ao culto às vezes se torna uma gotinha de Rivotril, que acalma as nossas angústias, sabe? Aquela dipironazinha da dor de cabeça, que nos dá uma sensação de que tudo vai ficar bem no final das contas, para que nós possamos continuar vivendo no piloto automático. E isso me choca. E eu espero que choque você também. Porque essa espiritualidade sonolenta, essa espiritualidade trôpega, essa espiritualidade pouco desperta e pouco consciente, nem de longe reflete a atitude e o olhar e o coração de Jesus Cristo. Pouco reflete o coração do nosso Mestre. Nós precisamos de mais despertamento, nós precisamos de estar mais acordados, mas o que pode nos acordar? Eu tenho pregado nesses primeiros versículos de Neemias há muitos anos agora. Eu sou um admirador profundo de Neemias e, inclusive, na minha tese de doutorado, eu prestei tributo a Neemias com 3 parágrafos explicando por que Neemias é um dos textos sobre gerenciamentos de projetos mais antigos da humanidade e um dos de maior qualidade. É engraçado que Neemias, ele é um copeiro num lugar de grande ascensão social. Ele havia chegado lá. Neemias é um cara bem-sucedido. Ele é um cara vivendo a vida dos sonhos. Neemias era alguém muito bem pago pelos seus serviços, que tinha privilégios, que tinha status. Neemias andava de Porsche 911. Neemias tinha seguranças ao redor dele. Neemias tinha um celular da Tesla. Neemias era um cara no topo de tudo que há de mais importante na diplomacia internacional. E, no entanto, esse cara, ao ouvir notícias de Jerusalém, ao ouvir que aquelas pessoas estavam em pobreza, em miséria, que elas estavam vivendo mal para chuchu, sem ter o que comer direito, ele cai num pranto doloroso. Ele fala assim: sentei-me e chorei. A palavra para sentei-me é cair ao chão. Neemias cai ao chão e chora. E a grande pergunta é: por quê? Ele não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo em Jerusalém. Nada. Ele não nasceu lá. Ele não tem amigos lá, a família dele não está lá, ele não tem nada a ver com aquela gente pobre, esquecida, à margem da sociedade lá em Jerusalém. Aquilo não reflete a realidade dele. Ele não tem ações lá, ele não tem negócios lá, ele não tem nada a ver com aquele povo. Então, o que poderia ter feito com que Neemias
cujo lugar existencial e experiencial era tão distante de Jerusalém, sentisse tamanha dor e angústia que não estava presente sequer no coração dos próprios moradores de Jerusalém. Eu só vejo uma explicação. A única explicação para esse colapso emocional de Neemias é que Deus ali naquele instante tenha derramado o seu próprio coração no coração de Neemias. A única. Aí você pode dizer assim, mas Jefferson, como é que você pode dar uma explicação teológica que não está no texto? Porque revisando aqui eu não vejo nada disso, eu só vejo assim, notícia, ele se prostra, colapsa, chora e inicia um período de 4 meses de jejum e oração. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o maior e melhor Neemias, não é verdade? Você e eu conhecemos o verdadeiro Neemias. Aquele que estava num lugar de status, glória, segurança e conforto à destra do Pai, como filho eterno de Deus Pai. E que não tinha nada a ver com a nossa miséria, com as nossas necessidades, com a nossa pobreza espiritual. Ele não tinha nada a ver comigo e com você. Mas ele abriu mão desse lugar de conforto, empreendeu uma viagem perigosa até a nossa condição e veio em nosso socorro para reconstruir a nossa experiência humana. Neemias deu um novo destino para Jerusalém, reconstruindo os muros daquela cidade em 52 dias de trabalho. O que não houvera sido feito em 100 anos, foi feito em 52 dias. E isso é um feito absurdo. Ele ganharia o prêmio de Project Manager do ano fácil, se ele estivesse na nossa geração. Mas Jesus fez algo muito mais audacioso, porque Jesus não usou argamassa, madeira e pedras. Jesus usou o seu próprio sangue, sua própria vida derramada na cruz, para reconstruir a mim e a você. Os muros que foram reconstruídos por Neemias, viram Jesus passar com a sua cruz sobre seus ombros, saindo dos muros, saindo da cidade, indo até o Gólgota, lugar da caveira no qual Jesus morreu. Então, havia um pouco do coração de Deus no coração de Neemias. E esse é o único jeito pelo qual nós podemos ser acordados. Apenas se Deus derramar um pouquinho do seu coração sobre nós. Eu não sou muito de ficar citando João Calvino aqui do púlpito, né? Nunca não seja calvinista, eu o sou profundamente. Mas existe uma peça, uma história na vida de João Calvino que sempre me chama a atenção, porque João Calvino, ele era francês, nascido em Paris, se converteu, sem data, ele era muito reservado em relação à sua biografia, ninguém sabe como ele se converteu ao protestantismo de então, e logo que quando ele se converteu, ele escreveu um pequeno opúsculo, um livreto, sobre alguns artigos da fé cristã da perspectiva reformada. Esse seria o embrião da sua obra mais famosa, e que é uma das obras mais famosas de todos os tempos, As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Ok. João Calvino era então um jovem, promissor, pensador, extremamente fervoroso e dedicado à sua fé. E ele saiu então de Paris e começou a empreender uma viagem até Basileia, que era um centro reformado mais ao noroeste da Suíça. Lá havia uma faculdade e ele pretendia estudar para escrever obras sobre a fé cristã de uma perspectiva reformada. Mas havia uma guerra no caminho de João Calvino. Então ele não conseguiu empreender a viagem pela rota que queria, mas ele teve que passar por Genebra, mais ali ao sudoeste da Suíça, de fala francesa. Então ele pernoitou em Genebra. Genebra era uma cidade na qual a reforma estava pulsando, viva. Haviam exilados chegando de todos os lugares da Europa para estar ali, uma vez que nos países católicos os protestantes eram perseguidos, mas para fazer justiça histórica nos países protestantes os católicos eram perseguidos também. Então, para lá fluíam pessoas e pessoas e pessoas. No topo do momento do ministério de João Calvino, ele pregava
3 a 4 vezes no domingo para 3.000 pessoas assentadas naquela que hoje é a Catedral de São Pedro, no coração histórico de Genebra. Inclusive, nós tiramos uma foto do lado da cadeira do pai João Calvino, quando nós estivemos lá em Genebra, né? Ele se assentava e pregava daquela cadeira num pequeno pináculo, à direita daqueles que o ouviam. Ótimo. Havia um líder da reforma genebrina chamado Guilherme de Farel. E Guilherme de Farel era um homem do sangue quente, aqueles homens do pulso, sabe, aqueles homens assim. E ele ouviu falar que o grande cérebro de João Calvino estava na cidade. E ele foi até o hotel de João Calvino e explicou para ele que tinha gente chegando sem parar, que eles precisavam de ajuda e que um bom teólogo, um homem letrado, educado como João Calvino, seria uma grande ajuda na reforma de Genebra. João Calvino ouviu pacientemente a exposição de Guilherme de Farel e disse ao final: olha, o meu objetivo é ir para Basileia para estudar teologia. Eu sou um teólogo, eu sou um escritor, eu não sou um pastor, eu não sou um pregador, eu não vou ficar aqui, amanhã eu vou embora. Guilherme de Farel, então, perdendo a sua paciência lá no último grau, ficou em pé, e existe um quadro antigo, que ele fica de pé e com o dedo em riste diz assim: então que Deus amaldiçoe cada minuto de descanso, que Deus amaldiçoe cada hora de estudo, que Deus amaldiçoe o seu caminho até Basileia, se você, recolhendo a sua mão, se nega a prestar ajuda ao povo de Deus, que Deus amaldiçoe. E amaldiçoado João Calvino ficou, porque aquela noite ele rolou na cama, rolou na cama, rolou na cama, e ele acordou decidido a ficar em Genebra. E nós desfrutamos dos benefícios disso até hoje, porque a Universidade Livre de Genebra e todas as outras coisas que foram feitas sob a gestão de João Calvino deram uma grande contribuição para todo o Ocidente humano, inclusive em termos de política, de artes, de religião, de universidade, de pedagogia e de outras N áreas que foram profundamente alteradas pelo curso do ministério de João Calvino em Genebra. Então, o que precisa acontecer com você e comigo para que nós possamos acordar? Para que nós possamos entrar em 2023 despertos, com os olhos abertos, o que precisa acontecer? Deus precisa derramar o seu coração sobre nós. E se isso acontecer, 3 coisas vão acontecer na minha vida, na sua vida. Em primeiro lugar, haverá uma mudança significativa na maneira como você vê as coisas ao seu redor. Quando você olha para as pessoas de Jardim Aquários, Urbanova, Vila Ema e outros lugares chiques da nossa cidade, o que você vê? Na superfície são pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão com a vida resolvida. Mas você lembra do que Jesus falou sobre o homem que ficou rico? Ele disse assim: vou construir um celeiro para abrigar a minha riqueza, porque eu estou com a vida feita. Agora é só aposentadoria para mim. E então Jesus diz assim: louco, louco, essa noite pedirão a sua alma, e para quem será? Louco, essa noite pedirão a sua alma, e para quem será? As pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno, aqui no nosso bairro e em toda a nossa cidade. E o nosso olhar sobre eles precisa mudar. Mas em segundo lugar, não só o nosso olhar, mas como nós nos sentimos. Gente querida, a gente tem sido, em geral, a nossa geração tem sido uma geração bastante indiferente ao estado de perdição das pessoas, ao estado de deterioração moral da nossa geração. Ora nós sentimos indiferença por essas pessoas que se perdem, ora nós sentimos desprezo por elas, porque elas têm um estilo de vida que é tão diferente do nosso. Mas nenhum dos dois sentimentos pode nos colocar na rota de um encontro missional com essas pessoas, senão ter de fato compaixão por elas, como disse o pastor Hugo aqui. Mas lembre-se que ver e sentir nunca pode ser um fim em si mesmo. No final nós precisamos agir, nós precisamos fazer alguma coisa. Neemias saiu daquele lugar, jejuou e orou durante 4 meses.
E em certo momento ele colocou-se diante do rei Artaxerxes e fez um pedido que poderia lhe render uma machadada no pescoço. Permita-me ir reconstruir a cidade dos meus pais. E ele saiu de Suzã e ele foi numa viagem perigosíssima para Jerusalém. E ele foi o gerente de projetos que fez com que houvesse uma nova Jerusalém. Uma nova Jerusalém. Eu quero compartilhar com você no final da nossa reflexão algumas coisas que nós queremos fazer como comunidade em 2023, como forma de ação e de acordar. Por exemplo, nós vamos dar início a um time de missões aqui na nossa igreja, que vai abençoar 2 missionários, um no Brasil e um fora do Brasil. Vai abençoar financeiramente, enviando vídeos dos membros da igreja para essas pessoas, orando com esses missionários e suportando a obra evangelística deles, aqui dentro do Brasil e fora do Brasil. Nós vamos iniciar uma frente para cuidado de casais aqui na nossa igreja, para que nós possamos cuidar das famílias, dos casais que estão sofrendo, que estão precisando de ajuda. Nós vamos iniciar um novo ponto de pregação esse ano na cidade de São Sebastião, com apoio de amigos daquela cidade. Nós vamos iniciar um projeto de evangelismo e oração pelo bairro, onde nós vamos estar presentes mais na vida do bairro e usar os espaços comuns para evangelizar, para distribuir material evangelístico. Nós queremos expandir o alcance da nossa frente de comunicação, para que nós possamos usar as mídias sociais, vídeos e outros recursos para fazer com que o evangelho chegue na vida das pessoas. Mas a grande questão é, nada disso sairá do papel sem você. Nada disso. Sem você, nada disso daqui se tornará real. Nós precisamos de você, do seu coração se angustiando junto ao nosso. Nós precisamos que você perca um pouco o seu sono. Nós precisamos repelir esse demônio ostensivo do conforto. Nós precisamos repreender essa entidade maligna do bem-estar, para que nós possamos ter um pouco de angústia. Quem não se preocupa nunca sai do seu interesse, do seu eixo, das suas questões, das suas preocupações, para se preocupar com aqueles que se perdem. Missão começa com preocupação. Missão começa com um coração que dói. E é o conforto que tem nos esborrachado na cadeira e nos mantido sonolentos demais para ouvir o chamado de Jesus. Eu quero te lembrar nesse ano que sim, eu espero que você convide pessoas para vir à igreja. Sim, nós esperamos que você convide pessoas para ouvir de Jesus aqui conosco, mas se não for assim, pouco importa. Sabe por quê? Porque se elas não vierem, a igreja já está lá, aonde você está. As pessoas do seu trabalho não precisam vir aqui para ouvir do evangelho, não necessariamente. Você é a igreja lá. Aonde Deus te plantou é o seu campo missionário. No seu trabalho, as pessoas que você se relaciona, os seus amigos das antigas, eles são o seu campo missionário. Eu não tenho acesso a eles, tampouco o pastor Hugo, mas você tem. O que nós precisamos é de uma conversão no coração. No coração. Eu não tenho dúvida, nós estamos nos aproximando do fim. Do culto, com certeza, mas também dos tempos. Dos tempos. Nós estamos nos aproximando do fim. O ministério do anticristo já está entre nós. O ministério que troca a verdade pela mentira e o certo pelo errado já está entre nós. Já está atuando na vida dos nossos filhos, das nossas crianças, das nossas famílias. Qual é a igreja que vai se deparar com o horizonte do limite do tempo? Uma igreja desperta como as virgens que esperavam o Senhor que viria, ou uma igreja sonolenta como as virgens imprudentes que não colocaram óleo na sua lamparina e por isso foram reprovadas? Você conhece a parábola. Eu quero te convidar a acordar. E eu quero começar o ano com você, orando de joelhos. Se a condição física que você tem lhe permite, eu quero te convidar a se ajoelhar comigo para que nós possamos orar juntos. Senhor Jesus, nós estamos aqui. E pedimos que o Senhor possa derramar sobre o nosso coração
um pouco do seu coração. Do seu coração que sofre pela ovelha perdida. Do seu coração que sofre pela dracma perdida. Do coração de pai que espera todos os dias à porta de casa pelo retorno do filho que foi embora. Esse coração derramado sobre o nosso. Senhor Jesus, muito obrigado pelas muitas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, nossa família, nosso casamento. Nós sabemos que somos cuidados pelo Senhor. Nós sabemos que nós estamos no centro da sua preocupação. Mas agora, Jesus, nós pedimos que aquilo que preocupa o seu coração possa preocupar o nosso. A saber o fato de que aqui no nosso bairro, tão próximo de nós, pessoas estão morrendo sem Jesus, sem ouvir do Evangelho. Pessoas que nunca foram expostas à mensagem cristalina, clara, da boa notícia de Jesus Cristo. Senhor, durante tantos anos esse bairro esteve fechado para a igreja. Esse bairro tão importante para a nossa cidade, com tantas almas vivendo aqui sem uma única igreja. E hoje nós temos a alegria de termos 3 igrejas trabalhando aqui dentro do bairro, pela evangelização do bairro. E nós pedimos que haja mais, Senhor, que haja mais igrejas, de tantas linhas e tradições quanto forem necessárias para que esse bairro seja evangelizado e alcançado pela mensagem de Jesus. Mas, Senhor, nós estamos aqui, nós somos plantados aqui, não sem motivo, não sem razão, não sem propósito. O Senhor nos colocou aqui para que nós façamos a diferença. Então, Senhor, agora alinha o nosso coração com o Teu. Nós não queremos nada nosso, nada para nós. Nós não somos nada. Daqui a 100 anos, Senhor, nada seremos, mas a sua obra permanece para sempre. Então, Jesus, levanta um povo comprometido. Levanta um exército de oração. Levanta homens e mulheres com o coração encharcado do Evangelho e disposto. Senhor, que nós possamos ver nos próximos meses vidas se rendendo a Jesus. Vidas se rendendo a Jesus. Vidas se rendendo a Jesus. E que o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Jesus seja exaltado. É isso que nós oramos. Amém.